um ano 2024, o ano do extraordinário. Você pode me ajudar e falar comigo? 2024. Eu acho que tem gente que não quer um ano extraordinário aqui. Eu vou viver o melhor ano da minha vida daqui a 52 minutos. E se você também quer viver isso, eu queria que você repetisse com entusiasmo. 2024. Uma vez eu estava meio zangada com Deus, né? Às vezes a gente se acha, né? E acha assim, fala que pode, né? Questionar os planos de Deus. E nas minhas orações ali com Deus, eu falava: Senhor, eu não quero fazer isso, eu não quero estar desenvolvendo esse trabalho agora, nesse meio agora. E aí eu senti que Deus falou comigo assim: faça o necessário. E Ele falou tão claro para mim, tão claro: faça o necessário, viva o ordinário, porque eu farei o extraordinário no momento certo. Foi uma palavra profética que Deus falou comigo muito claramente. E eu creio que eu retomei aquilo que eu estava fazendo, fiz o ordinário, estamos fazendo o necessário, porque eu sei que quem faz o extraordinário é Deus. Eu não sei, eu não conheço a sua vida, mas eu sei, eu imagino, e eu posso até, né, ter praticamente, pelo menos dizer aqui que 99% das pessoas tem algum desejo, algum sonho, alguma coisa no seu coração que ainda não frutificou. Eu me arriscaria a pedir para você levantar a mão. Alguém tem um desejo aqui que ainda quer viver na vida? Opa, então eu acertei. Deus pode fazer o extraordinário ainda em 2024 na sua vida. E eu queria trazer profeticamente, não minhas palavras, mas as palavras proféticas da palavra de Deus, que é viva e eficaz, palavras através do texto bíblico. Eu quero trazer algumas chaves que vão te ajudar a abrir a porta de 2024, não no ordinário, não no necessário, mas abrir essa porta para que Deus entre na sua vida com o extraordinário. A chave é assim: quando a gente é criança, eu não sei se você já acompanhou uma criança que foi aprender a ler, seu filho, seu neto, seu sobrinho. E às vezes eu tenho a minha primeira formação, era professora, né, de criança pequenininha. Hoje, graças a Deus, eu sou professora, mas toda na área teológica, né, na área da EBD. Mas eu já fui professora de criança pequenininha. E parece um divisor de águas quando a gente vai ensinar o ABC, não é assim? Se você tem um filho, sobrinho, parece que a criança, ela se transforma. Depois que ela começa a perceber as letras e ela aprende o A, o B, o C, ela começa a juntar essas letras e abre um mundo, abre um horizonte na vida de quem aprende a ler. É um divisor de águas. Em qualquer idade, eu já vi idosos aprenderem a ler, né, e viverem uma coisa diferente, porque simplesmente conheceram e aprenderam o ABC. Mas eu não vou falar para vocês do ABC. Eu vou falar para vocês que o crescimento do crente não é o ABC, são outras letras. E eu vou pedir sua ajuda aqui para vocês aprenderem essas letras. Hoje nós vamos ser alfabetizados, bem mamão com açúcar, bem básico, arroz com feijão. E as letras do crente são assim. Me ajuda? O-B-D-C. Você quer viver o extraordinário de Deus? O-B-D-C. Precisa obedecer. Desculpe aí as professoras de português, né? Mas a gente lembra o O, o B, o D e o C. 4 chaves nós vamos tirar dessa palavra, mas obviamente tirando da palavra de Deus, para te ajudar a abrir a porta da obediência, abrir a porta do cumprimento dos mandamentos do Senhor e assim
viver o extraordinário de Deus na sua vida. Eu trouxe um texto aqui que a gente até já leu no início do culto. Um texto tão clássico, tão bom, e Deus colocou no meu coração esse texto, embora talvez você saiba até de cor, e nós vamos ler Jeremias 29, 11, mais uma vez, que diz assim: só eu conheço os planos que eu tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Adoro isso. Jeremias fala o texto e diz, porque ele está falando uma palavra diretamente do coração de Deus. Sou eu, o Senhor, que está falando. Então o Senhor está falando que conhece os planos que tem para nós. E esses planos são de prosperidade, eles não são de desgraça, eles são de um futuro cheio de esperança. Mas eu fui estudar esse texto, porque na verdade a palavra de Deus ela não pode ser lançada num versículo. Hoje eu estava ouvindo até um sermão de um pastor e ele falou assim que é uma coisa muito interessante, você pode pegar o texto bíblico e justificar qualquer pecado, se você pegar um texto aleatório. Então muitas vezes você vai pegar um versículo assim, e você vê muito isso, de pessoas assim que não professam a fé, e que jogam um versículo assim, não, mas pode isso, não, mas diz isso assim, porque Deus é amor, então Deus, Ele aceita toda forma de amor, e aí a pessoa vai e usa um texto completamente sem contexto. E texto sem contexto é pretexto. Então eu fui estudar o texto bíblico. Então só para a gente entender o que está acontecendo nesse momento, a gente está vendo Jeremias num período, aonde o povo vai ao exílio, e Jeremias ele começa a falar palavras duras para aquele povo. Ele começa a falar para aquele povo que lá no final daquele reinado, do reino dividido, o rei Joaquim, o rei Zedequias, reis de Judá, e ele fala que vai ter prisão, vai ter escravidão, vai ter pobreza, vai ter exílio, vai ter adoração a falsos deuses, e ele vai vendo essas coisas, vai profetizando sobre tudo isso, falando palavras duras para aquele povo. Aquele povo, sim, logo se você for lá em Crônicas, se você for lá em Reis, e você vê esse contexto de Jeremias, você vai ver que esse povo, ele foi cativo, e logo que foi cativo, foram presos governadores, príncipes, o povo, artesãos, sacerdotes. Isso é uma palavra muito atual, porque a prisão, a escravidão desse mundo atinge a todas as classes sociais, atinge a todos, até atinge a igreja. Não é diferente nos dias de hoje. E nesse momento, aonde há prisão de muitas pessoas do povo, governadores, todas aquelas pessoas, falsos profetas vão se levantando, também não é diferente dos dias de hoje, e os falsos profetas vão dando notícias boas, eles querem agradar o povo, e tão comum hoje, você vê líderes religiosos, de diversas religiões, que se levantam e falam palavras bonitas. Tudo bem, gente, vai ser melhor 2024, todos os problemas do Brasil vão ser resolvidos, olha, nós não vamos ter mais guerras no mundo, olha, fiquem tranquilos, vai ter uma paz. Peraí, a palavra de Deus não diz isso, e Jeremias tem que se levantar e dizer, não é assim que vai acontecer. São 70 anos de sofrimento, 70 anos que por conta da desobediência, o povo vai pagar com sofrimento e dor. Mas nesse momento que parece que tudo está perdido, que a palavra de Jeremias está bem dura em cima do povo, ele vem com esse texto. De repente, cansado de falar, olha, vai dar tudo errado, está muito ruim, o povo vai ser preso, e vai ter pobreza, e vai ter isso, e vai ter aquilo, ele para e fala, mas o Senhor está falando que Ele conhece os planos que tem sobre vocês, planos de prosperidade. E nós precisamos levantar as nossas mãos e receber esse texto e dizer, Senhor, eu creio que não importa o que aconteça no mundo, não importa quem esteja governando o Brasil, não importa se o clima está mudado, não importa se há tragédias de guerras no mundo, os planos de Deus para as nossas vidas
é planos de prosperidade e não de desgraça. Se você crê na Bíblia, você precisa se firmar nessa palavra. Mas quando você caminha no texto, você tira lições práticas, chaves práticas para viver essa promessa de Deus. E a primeira palavra, né, que a gente vai tirar do obedecer, né, a gente vai usar a palavra, a letra O. Eu podia usar algumas palavras, mas lendo o versículo seguinte, versículo 12, né, do Jeremias 29, eu encontro a palavra oração. E assim diz: então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Então Deus está falando, meu plano é de prosperidade, mas vocês vão chamar e orar a mim. Ah, tão simples isso, gente. Eu vim aqui nessa noite, agora, para ouvir uma palavra e dizer que eu tenho que orar? Muito simples isso. Tá, então eu vou fazer umas perguntinhas aqui rápidas para ver se você está entendendo o que é oração. Eu coloquei assim: como que você ora, onde você ora, quanto você ora e o que você ora. Se você responder isso rapidamente, você vai entender se o que você está ouvindo, o que a palavra diz, o que Deus está dizendo. Se você clamar, se você me chamar, se você orar, eu vou te responder. Eu vou te dar, concretizar os planos de prosperidade e paz e esperança na sua vida. Como que você ora? Ah, eu oro antes de almoçar, eu oro antes de dormir, eu oro, Senhor, muito obrigada por isso, amém, assim que eu oro. Não, todo dia eu oro, gente, quando o Senhor, amém, e pronto. Ou então não, eu oro quando eu estou andando para o trabalho e eu vou, Deus está sempre comigo. Aí eu oro, eu estou orando assim, estou dirigindo, eu estou orando. Não, mas aí eu estou saindo aqui, fazendo alguma coisa, não, e estou orando. Tudo bem, mas quanto tempo? Será que se você tiver um relacionamento com alguém, você sempre vai falar com ela, junto com outra coisa, junto com outra pessoa, junto com uma outra atividade? Imagina num relacionamento entre famílias, se nós só tivermos tempo para o nosso filho, no momento que você está dirigindo. Ou você para ir passear com seu filho, para conversar com seu filho, ou você para e senta na sala, só com o celular na mão e pode falar. Fala aí, pode, estou ouvindo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, um segredo aqui. Eu e meu marido estamos 32 anos juntos. Ele sabe uma coisa que eu fico chateada. Se a gente está indo jantar fora, se a gente vai passear, se a gente faz alguma coisa e ele pega o celular. Eu fico chateada, porque eu falo, esse tempo é meu e dele. Não quero saber mais de ninguém. Nossos filhos estão criados, né? Se tiver uma emergência, eles vão ligar. Mas eu fico chateada. Eu falo assim, ele sabe disso. Esses dias a gente foi comemorar 32 anos de casado. Ele falou, você está zangada? Estou zangada. A gente num restaurante e ele pegou para ver uma... Não pega, deixa lá. Imagina Deus. Se eu, que de vez em quando também pego meu celular, também não dou atenção para ele na hora que ele me chama, também estou ocupada e não dou atenção a ele, imagina Deus. Imagina que você está, vou orar, Senhor, tira a panela do fogo aí, por favor, gente, peraí. Senhor, muito obrigada. Caramba, esqueci agora, tem que mandar um e-mail aqui rápido. Peraí, Senhor, sabe o que você está fazendo? Falando que Deus não é prioridade na sua vida. Tira tempo de oração. Tira tempo de oração. Tira tempo de oração. Tempo substancial. Há diversos tipos de oração: petição, gratidão, adoração. Eu até escrevi aqui outros aqui, ó. Meditação, confissão, intercessão. Não é possível que você consiga orar tudo isso em 2 minutos, em 5 minutos, em 10 minutos. Impossível. Fazer uma confissão, Senhor, perdoa meus pecados, em nome de Jesus, amém. Que pecados? Tem que ser um relacionamento. Conversa com Deus. Primeira chave, oração. Para você ter uma vida, receber as promessas do Senhor, oração.
Segunda chave, não podia ser diferente, mas eu estou achando elas no texto. O texto continua no versículo 13 dizendo: vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Segunda chave, Bíblia. Fácil, né, gente? Obedecer. Primeira chave, oração. Segunda chave, Bíblia. Meu pastor Panini, saudoso, falava: Bíblia mais oração é igual a santificação. Bíblia mais oração é igual a santificação. Bíblia. Você vai dizer de novo para mim? Bíblia? Claro, leia a Bíblia. Muito legal. Então eu vou te ajudar a você responder se você está lendo. Vou usar 3 palavras: qualidade, quantidade e frequência. Qual a qualidade da sua leitura? Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Peraí, eu tenho que ler a Bíblia. Aí eu leio, fecho a Bíblia e falo assim: o que eu li, gente? Às vezes eu não lembro. Só comigo que aconteceu isso. Aí eu falo: Senhor, que vergonha. 5 minutos depois, e não é, gente, a idade já dificulta, eu sei. Mas não é isso. É porque não teve qualidade a leitura. Foi um ritual. Eu pego a Bíblia e falo: peraí, Senhor, tem que ler, peraí. Ai, eu li, já orei, estou livre. Qualidade na leitura. Para tudo. Separa um lugar onde você tenha paz. Se afasta do celular. Bota o celular no modo avião, porque senão ele vai apitar e você vai ficar: será que? Bota no modo avião, desliga, vai para um outro cômodo, vai para a pracinha, vai para o banheiro, se tranca, abre a tua Bíblia e comece a ler, meditar nessa palavra. Eu gosto de ler a Bíblia entrando dentro desse texto. Eu estou aqui eu estou na minha leitura agora, estou no livro do Deuteronômio. E aí eu estou assim, eu estava até falando para Davi, como é gostoso. E eu vou lendo assim Deuteronômio ali, e parece que eu estou ali no meio, Moisés narrando tudo aquilo que aconteceu com o povo, e parece que eu começo a me ver naquilo ali, e Deus vai falar, a palavra vai dizendo assim para obedecer, a palavra vai dizendo que o povo desobedeceu, e a palavra vai dizendo aquilo, e eu falo: sou eu aqui, porque eu entro dentro desse texto, para que o texto volte para mim, porque a palavra é viva e eficaz. Então a palavra está dizendo: vocês vão me procurar. Sabe onde eu vou procurar Deus? Aqui dentro da Bíblia. Mas qualidade não quer dizer que não precisa ter quantidade, porque às vezes a gente fala assim: prefiro ler um versículo com muita calma do que ler 3 capítulos por dia. Se você ler 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda no ano. Não, leia os 3 capítulos com muita calma. Não justifica não, né? A gente fala: vou ler um versículo. Leia mais. Mas isso vai demandar tempo. Então leia a Bíblia em quantidade. Hoje é dia para você fazer um alvo. Hoje é dia para você dizer: amanhã de manhã eu vou começar lendo. Pega um plano de leitura aí na internet, facilmente você pega. Se quiser me pede que eu mando um para você prontinho, coloridinho, bonitinho. Você vai marcando todo dia, 3 a 4 capítulos por dia. Você vai ler a Bíblia inteira. Infelizmente, estatisticamente, a maioria de líderes, eu não estou falando do crente que vê a igreja só domingo, não. Líderes cristãos nunca leram a Bíblia inteira. Isso é assustador. Porque se eu leio um versículo, não, gente, eu sou assim, Salmo 23, já sei de cor e salteado. Pensa que você está fazendo um concurso público. Pensa que você é um advogado. Cadê Fernando aí? Doutor Fernando, cadê? Sumiu, estava sentadinho ali. Pensa no advogado que só sabe um artigo do Código Penal. Se ele precisar do outro artigo, o cliente dele vai preso. Ah, não, eu sei muito bem que 171 é estelionato, eu já aprendi todos os incisos, eu tô fera nesse capítulo aqui. E aí, coitado, se o cliente roubou, matou, se o cliente fez outra coisa ali, não sei, peraí, eu não sei o que fazer. Que dirá a palavra de Deus? O inimigo vai te atacar. O inimigo vai usar pessoas para te destruir. O inimigo vai usar situações adversas, cada dia uma coisa diferente.
mas você só sabe o Salmo 23. Mas a palavra é um manual de vida, de Gênesis a Apocalipse. Então você precisa conhecer toda a palavra, entender toda a palavra, meditar em toda a palavra, para assim conhecer e saber de se defender e atacar também nos ataques do inimigo. Terceira palavrinha, O de oração, B de Bíblia, 3. Vamos ver o que o texto está falando. Descanso. Descanso. Estava tão animado, oração, Bíblia. Agora descansar. Vamos ver no texto. Versículo 14 diz: sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Você está entendendo que Jeremias, através da palavra do próprio Deus, está dizendo assim: você vai orar, você vai me procurar e eu, Deus, te levarei de volta à sua pátria. De quem é o querer e o efetuar é de Deus. Lá no Salmo 23, que diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz descansar em verdes pastos. Sabe por que diz isso lá no Salmo? Porque a gente não sabe descansar. A gente quer fazer tudo com o nosso braço. A gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a orar, a gente se acha autossuficiente. É igual uma criança que cresce, a criança começa a achar que sabe andar, ela quer correr. A gente começa a aprender a fazer uma coisa e acha que também é muito e sabe fazer tudo. E a gente vai muitas vezes para a batalha, a gente vai muitas vezes numa nova caminhada e deixa Deus. E Deus está nos convidando a descansar. E nós precisamos aprender a entregar o controle das nossas vidas para Deus. O trabalho que nós temos é descansar em Deus. E parece fácil, mas não é, porque a nossa natureza quer fazer, a nossa natureza quer mandar, a nossa natureza quer estar no controle. Mas Deus está nos chamando para no ano de 2024 descansar na palavra, descansar na oração, descansar nos braços do Senhor, se aconchegar no esconderijo do Altíssimo e estar na presença do Pai e deixar que Ele nos leve de volta à pátria, sair do controle. Mas vamos lá, O de oração, P, C de descanso, C de coragem. Coragem, seja forte, corajoso, tenha coragem. Eu sei que está difícil, eu sei que a perspectiva é ruim, eu sei que tem muita notícia ruim no seu ouvido, eu sei que tem muitas coisas acontecendo no mundo, mas coragem. A palavra de Deus diz: seja forte, corajoso. E assim, eu estou marcando assim, toda vez que aparece na Bíblia, agora nessa minha leitura nova, que já é terceira nesse ano, mas não li tudo não, tá, dona Eunice? Então não deu teu nome na terceira, mas li duas, já fui, meu recorde. E eu estou marcando onde não tenha medo, não tenha medo. E toda hora Deus está dizendo: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Eu não te abandonarei, eu não vou te deixar. Não tenha medo, não tenha medo. Deus está dizendo: coragem, fui eu que te enviei. Realize sonhos. Eu sei que a perspectiva não é legal. Outro dia alguém estava se aconselhando no aconselhamento e falava: não, mas eu preciso fazer isso, mas não está acontecendo, não está dando certo, eu não consegui conquistar isso que eu tenho um sonho. E eu falei para essa pessoa assim: você botou o pé? Você já começou? Você deu o passo? Você tem certeza que Deus te quer nesse lugar? Então coloca teu pé lá, tenha coragem, vai, toca, desenterra sonhos. Desenterra sonhos hoje, essa noite. Desenterra aqueles sonhos que parecem impossíveis. Eu tenho algo para dizer para você da parte de Deus: tudo é possível ao que crê. Você sabe o que quer dizer tudo?
Tudo. Tudo é possível ao que crê. Curar a Carol, neta da Creuza, em estado muito grave lá nos Estados Unidos, 16 anos com câncer, é possível para Deus. Acertar a sua vida financeira é possível para Deus. Restaurar o seu casamento, que já nem dorme mais na mesma casa, é possível para Deus. Tirar os seus filhos o seu filho da droga é possível para Deus, porque nós servimos ao Deus dos impossíveis. A especialidade de Deus é fazer aquilo que nós nunca poderíamos fazer, porque tudo é possível para Deus. Mas você precisa tomar posição, você precisa colocar o pé, você precisa parar de reclamar, você precisa parar de falar mal do governo, porque a Bíblia manda você orar pelos governantes. Você precisa parar de ficar ouvindo notícia ruim, porque a notícia ruim vai travando o seu cérebro. Eu estava vendo um neurocientista cristão falar que se você ficar do lado de uma pessoa por 20 minutos, você não precisa reclamar não, você está só do lado de uma pessoa por 20 minutos e essa pessoa estiver reclamando de alguma coisa, o seu corpo leva 6 horas para dissolver uma substância que o seu cérebro vai, eu esqueci o nome, mas que o seu cérebro vai minando o teu corpo, que vai te dando cansaço, vai te dando depressão, vai te dando tristeza, vai te dando desesperança. O seu corpo vai levar 6 horas para eliminar isso. Imagina se você ficar com alguém do seu lado o dia inteiro, a notícia, a internet, o jornal, não vai dar certo, não adianta, você não nasceu para isso é impossível, não, acabou. Você precisa se encher da presença de Deus, se encher da palavra de Deus, se encher da oração, para que o seu cérebro vá trabalhando, você vá se alegrando e você vá vivendo o extraordinário de Deus. O extraordinário de Deus está disponível, porque a palavra de Deus nos promete isso. Coragem, o versículo diz assim, eu voltei para o 5, diz: construam casas, morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Embora Jeremias tenha predito 70 anos de cativeiro, mas o que ele diz nesse versículo? Viva! Sabe o que ele está dizendo? Não espere esperando, espere vivendo. Às vezes a gente fica assim, mas se eu arrumasse um emprego eu ia ser feliz. Se eu casasse, eu ia voltar para a igreja. Mas se eu resolvesse esse problema, eu ia servir na casa do Senhor. Não. Você vai viver hoje tudo aquilo que Deus tem para você. Você vai obedecer hoje tudo que a palavra te convida a fazer. E vai sim deixar Deus trabalhar e te dar o extraordinário. Faça o necessário, faça o ordinário e espere o extraordinário. E eu quero fechar essa palavra. Nós vamos já para a ceia do Senhor, mas eu quero fechar essa palavra com mais 3 chaves bem rápidas para a sua vida. 3 coisas, vou dar 3 conselhos práticos para você viver no extraordinário. Se você seguir esses 3 conselhos básicos, fáceis, aqui que eu vou te dar, não são fáceis não, mas são 3 conselhos. Eu duvido que você vai chegar 31 de dezembro de 2024 aqui nessa igreja e não vai vir com testemunho do extraordinário de Deus. Primeiro conselho prático, no obedecer. Primeira hora do dia para Deus. Você quer viver o extraordinário? Faz diferente. Faz diferente do que você tem feito. Acordou, primeira hora do dia na presença de Deus. Oração, Bíblia, louvor, adoração. Primeira hora do dia. Mas eu já acordo 7 da manhã, acordo às 6. Eu acordo às 6, acordo às 5. 1 hora, sem nada. Não pega celular quando acorda, não. Gente, um conselho, não pega celular quando acorda, sem antes orar e ler a palavra de Deus. 1 hora lendo, orando, adorando a Deus. Depois começa seus afazeres.
Depois vai para o trabalho, vai buscar criança, vai fazer café da manhã, depois vai para a ginástica, depois vai para o médico. Primeira hora do dia. Segundo, primeiro dia da semana para Deus. Como é que está o seu domingo? Hoje nós estamos aqui. Mas seu domingo é só bater o ponto na igreja? Quando dá, o que você faz no seu domingo? Dedique o primeiro dia da semana para Deus. Entregue ao Senhor o seu primeiro dia da semana. Venha servir ao Senhor. Não venha para o culto para assistir um culto bom. Venha para participar do culto. Coloque suas mãos dispostas para servir na casa de Deus. Tenha a casa de Deus como um compromisso, como um momento de comunhão, um momento de aprendizado. Não venha para cá com o celular na mão enquanto o pastor está pregando. Não venha para cá para conversar com o outro enquanto João está adorando a Deus. Primeiro dia da semana. E terceiro, primeiro fruto do mês entregue ao Senhor. O fruto do seu tempo, o fruto dos seus dons e o fruto financeiro. Entregue, oferte e adore o Senhor com os seus frutos, prioritariamente. Eu te garanto que se você entregar ao Senhor a primeira hora do dia, o primeiro dia da semana e o primeiro fruto do mês, você vai viver algo extraordinário na sua vida. Oração, Bíblia, descanso e coragem. Quem quer viver o extraordinário de Deus? Mova-se em direção ao extraordinário de Deus.